Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar o que há de verdade na história de que Andrei Santos, volante que pertence ao Vasco, pode ir parar no Palmeiras. Quero te atualizar também sobre Maílson, goleiro do Sport pretendido pelo São Paulo, e o Milan, que tem interesse na contratação de um zagueiro do Timão e de um volante do Palmeiras. Para fechar o vídeo, negociações avançadas entre Flamengo e o meio-atacante do São Lourenço. Falo sobre as últimas de Bernard. Será que ele pode voltar ao Atlético Mineiro já nessa janela de transferências? Tem ainda informações sobre a treta muito forte entre Vasco, Flamengo e Fluminense no Rio de Janeiro e além das últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui e sem perder tempo, já quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado, 300% de bônus para aproveitar, é só usar o cupom NICOLA300. Nessa terça-feira começam os jogos das oitavas de final da Libertadores da América e eu quero contar sobre as cotações. Vitória do Galo contra o Emelec no Equador paga R$ 1,86. Vitória do Atlético Paranaense contra o Libertad paga R$ 1,79. Vitória do Corinthians contra o Boca Juniors na Neoquímica Arena pagando R$ 2,35. Na quarta-feira temos Cerro, Porteño e Palmeiras, se der Verdão no Paraguai, R$ 1,75. O Flamengo também joga na condição de visitante contra o Tolima com vitória a R$ 2,14. Na quinta-feira se encerra a participação brasileira nessa semana. O Fortaleza recebe o Estudiantes e a vitória do Leão do PC paga R$ 2,09. Para participar da Brasino 777 é super simples. Tem um link no comentário fixo. Você também pode apontar o seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Já faz seu cadastro agora. Aproveita o bônus de 300% com o cupom NICOLA300 e sai apostando. Para começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Atlético Mineiro. Pedrinho e seu empresário Will Dantas já estão em Belo Horizonte. Pedrinho vai ser submetido a exames médicos na parte da manhã, estando tudo ok, assina o contrato. O anúncio oficial da contratação deve acontecer na quarta-feira com o retorno do time do Equador. Bora falar também sobre o Corinthians que recusou uma oferta de 3,5 milhões de euros ou quase 20 milhões de reais por Lucas Piton, lateral esquerdo que é pretendido por um time italiano. O Corinthians entende que a proposta é baixa. Por falar em Corinthians, quero contar que o Timão está renovando o contrato do Mantuan antes de emprestá-lo para o Zenit. O Mantuan e o Ivan serão trocados pelo Yuri Alberto. Troca por empréstimo, o Yuri fica por uma temporada, o Mantuan e o Ivan também ficam por uma temporada lá no futebol russo. O Mantuan tinha contrato até janeiro de 2025, por precaução dos corintianos, esse vínculo vai ser estendido até janeiro de 27. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense fez proposta de 2 milhões de euros pelo lateral direito Natan. Brasileiro, só 20 anos de idade, pertence ao Boa Vista de Portugal. Pode ser um indício importante de que as negociações com Daniel Alves não prosperaram. O Furacão queria a contratação do Daniel. Sem acordo com o veterano, a opção, pelo menos nesse momento, é para um jogador bem mais jovem, informação divulgada pelo jornalista André Hernan. Bora falar agora sobre o São Paulo e a busca por um goleiro. Nessa segunda-feira, o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan, assegurou que as conversas entre o tricolor e o goleiro Maílson do Sport avançaram e estão bem perto de uma concretização. Já havia contado para vocês que o Maílson é um nome especulado há bastante tempo no Morumbi. O contrato dele com o Sport termina em dezembro. A partir da sexta-feira ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro time a partir de 1º de janeiro de 2023. O Sport tenta há bastante tempo a prorrogação do contrato e o Maílson não aceita. Pois bem, fui checar essa história com dirigentes do São Paulo. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás que ele não tem o perfil desejado. O São Paulo hoje busca alguém que chegue para ser titular absoluto. De qualquer forma, podia ser uma desculpa do dirigente do São Paulo para não dar vazão a uma notícia. Conversei com o presidente do tricolor, Júlio Casares, e ele me assegurou que o Maílson não será o goleiro do São Paulo. O tricolor busca uma solução imediata de alguém com perfil compatível. A necessidade do São Paulo, alguém que chegue para ser titular absoluto. O nome dos sonhos segue sendo Neto, que está deixando o Barcelona. O problema é a questão financeira, jogador extremamente caro e valorizado no mercado internacional. Só para completar sobre o São Paulo, Marcos Guilherme desembarcou em Guarulhos na tarde dessa segunda-feira, depois de testar negativo para Covid.
Ele é aguardado nessa terça para realização de exames médicos e vai ser anunciado como reforço do tricolor depois de rescindir seu contrato com o Internacional, vínculo no São Paulo, até dezembro desse ano. Bora falar sobre a treta pesada entre clubes do Rio de Janeiro, o grande motivo, o Maracanã. De um lado o Flamengo, com participação do Fluminense, do outro o Vasco da Gama. A briga começou quando o Vasco decidiu que quer jogar contra o Sport no fim de semana no Maracanã. O Maracanã que nesse momento é ocupado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Houve uma licitação há algum tempo atrás e Flamengo e Fluminense se tornaram os responsáveis por utilizar o estádio que é municipal. Detalhe importante, o consórcio Maracanã se recusou a abrir as portas para o jogo do Vasco, com a alegação de que o gramado teria prejuízo. Já tem Fluminense e Flamengo jogando, com mais um terceiro time, ainda que seja numa partida esporádica, a avaliação é de que seria danoso, atrapalharia o gramado do Maracanã. O Flamengo era quem mais pleiteava que o Vasco não tivesse autorização. Só que o Vasco foi à justiça e conseguiu nessa segunda-feira uma permissão para entrar em campo. No próximo domingo é provável que o consórcio Maracanã recorra dessa decisão na justiça. Essa decisão judicial foi suficiente para que o Flamengo adotasse um discurso de que talvez nem participe da licitação para definir os novos proprietários ou responsáveis pelo estádio nos próximos anos. O Flamengo há algum tempo namora a possibilidade de construir um estádio novo no Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Embora o próprio Flamengo já tenha desmentido essa história, há uma reunião marcada para essa semana entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Quero saber a sua opinião, quem está certo? Todo mundo pode jogar no Maracanã? O Vasco não tem permissão? Você, rubro-negro, construiria um estádio novo? Estou curioso para saber sua opinião. Por falar em confusão, quero repercutir algo que causou nas redes sociais Mário Celso Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, durante a apresentação de Fernandinho nessa segunda-feira, minimizou vários grandes clubes do futebol brasileiro, mas as principais críticas foram ao Santos. O Petralha se irritou com uma pergunta de um jornalista, dando a entender que o Fernandinho teria escolhido o Atlético Paranaense em detrimento de clubes grandes. E o Petralha começou a comparar o Atlético com projetos de outros times. Falou que os times gaúchos hoje estão endividados, nem quis fazer menção aos times de Santa Catarina e de Curitiba, rivais do Atlético. Falou mal dos times de Minas Gerais, nem quis se pronunciar sobre times do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, mas pegou pesado com o Santos. A frase foi a seguinte, abre aspas, o Atlético passou o Santos de trator. Só não passou em questão de formação de torcida, que é uma coisa que demora anos, décadas. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético? A afirmação irritou bastante torcedores santistas, por toda a história do clube, pela capacidade de conquistas internacionais, pelo reconhecimento que o Santos tem no Brasil e no exterior. Antes de encerrar esse assunto, eu só queria muito saber a sua opinião. Petralha fez certo? Há muito mimimi no futebol de hoje? O que você compara, ou como você compara o momento do Santos com o momento do Atlético Paranaense? Estou curioso para saber a sua opinião, o espaço está aqui embaixo nos comentários. O torcedor do Galo anda bem mal acostumado, já foram 4 reforços para a janela da metade do ano, que só reabre em 18 de julho. Pavon, Pedrinho, Allan Kardec e Gemerson, mas, ainda assim, continuam surgindo novas especulações. Durante a segunda-feira, o nome de Bernard, velho sonho do torcedor do Galo, esteve de novo na pauta atleticana. Nas redes sociais já há gente cravando que o Bernard pode virar reforço na janela da metade do ano. Fui checar essa história para contextualizar o que há de real. Antes, só contar que o Bernard tem 29 anos de idade e mais um ano de contrato com o Al-Sharjah. Ele acabou de completar a primeira temporada no futebol dos Emirados Árabes Unidos, onde ganha 3 milhões de reais por mês. Temporada titular absoluto. 36 jogos, 8 gols e 5 assistências, o time dele foi vice-campeão nacional e vice-campeão da Taça da Liga. A primeira partida no início da próxima temporada, que já está por começar, já vai ser uma decisão contra o atual campeão nacional. O Bernard anda com moral por lá e não há menor possibilidade de o Sharjah liberar o atleta sem custos. Também não diria para você que o Bernard vai abrir mão desses 3 milhões de reais por mês que tem de contrato até junho do ano que vem. A partir da metade de 2023, essa coisa muda de forma considerável. Com a Arena MRV inaugurada, com o Atlético com uma capacidade financeira bem melhor do que a atual, aí sim é bem plausível imaginar que a alegria nas pernas, como já foi chamado o Bernard, possa voltar ao clube do coração. Bernard, que recentemente, em visita a Belo Horizonte, chegou a encomendar um dos camarotes
do futuro estádio atleticano. Depois de contratar Everton Cebolinha, o Flamengo está perto de mais um reforço para a janela da metade do ano. Agustinho Martegani, meio atacante, só 22 anos de idade, é argentino e veste a camisa do São Lourenço. Entre o Flamengo e o Martegani, tudo absolutamente certo. Salário, tempo de contrato, luvas. O Martegani, inclusive, já havia ficado fora dos últimos jogos do São Lourenço enquanto negociava a possibilidade de saída do clube. Falta agora o principal, um acordo com o São Lourenço. Várias das condições do negócio já foram acertadas. O Flamengo e o São Lourenço só não bateram o martelo em relação ao percentual de uma venda futura, o São Lourenço querendo ficar com uma fatia um pouquinho maior, e também em relação à forma de pagamento. O Flamengo se dispõe a pagar uma parte agora, à vista, e o restante parcelado. O São Lourenço pede que o Flamengo aumente um pouquinho esse pagamento à vista para que tenha menos dinheiro a receber de forma parcelada. A tendência é que o negócio acabe saindo, até porque o Martegani faz enorme pressão para ser contratado. Canhoto, meio atacante de muita habilidade, bom no drible curto e excelente finalizador, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Pode ser uma ótima alternativa para Everton Ribeiro, que vem em queda livre. Valores da negociação não foram revelados, mas especula-se que vai custar muito menos do que o Everton Cebolinha comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Só para completar o mercado de informações sobre o Flamengo, rubro-negro ainda busca um volante e um lateral direito sobre Montiel, lateral argentino que pertence ao Sevilla. O time espanhol já deixou bem claro que não existe a menor possibilidade de negociação por empréstimo. Então, ou o Flamengo se aproxima dos 11 milhões de euros investidos para tirar o Montiel do River Plate, ou não vai haver acordo sobre volante. O nome do Wendel, que pertence ao Zenit, é o nome dos sonhos. O Arturo Vidal é uma realidade, pode ser anunciado a qualquer momento. E Andreas Pereira se despede do Flamengo nessa quarta-feira, depois do confronto contra o Tolima. Quero falar agora sobre o Milan, de olho em dois atletas do futebol paulista, mais especificamente um corintiano e um palmeirense. De acordo com o Goal, o Milan tem a intenção de contratar Raul Gustavo, bom zagueiro do Corinthians. Já o atleta alviverde é Danilo, esse sonho de vários clubes grandes do futebol europeu. As cifras não foram confirmadas nem reveladas. Pelo contrário, o Milan assegura que só fez um primeiro contato com os dois times para demonstrar interesse e para saber possíveis condições do negócio. A partir de estudos internos, depois dessa resposta de Corinthians e Palmeiras, é que o Milan cogita, pensa, estuda a possibilidade de apresentar propostas. O que se sabe é que para tirar o Danilo do Palmeiras vai ser necessário bastante dinheiro. A Leila chegou a declarar que não vai vender o Danilo em hipótese alguma nessa janela de transferências, embora as pessoas mais próximas do atleta saibam ou entendam que uma oferta entre 25 e 30 milhões de euros possa acabar garantindo a transferência do jogador. Sobre o Raul Gustavo, por ser zagueiro, certamente um valor menor. O Danilo ainda foi convocado para a seleção brasileira, algo que o Raul Gustavo ainda não conseguiu. A curiosidade é que o Corinthians vive um momento de bastante movimento em relação aos seus zagueiros. Já contei para vocês que João Vitor tem negociação praticamente fechada para jogar em Portugal, negócio que vai render entre 7 e 8 milhões de euros ao Corinthians por sua parte, 55%. Robert Renan, que acabou de estrear pelo time principal do Corinthians, também já é pretendido pelo Borussia Dortmund, e agora mais um interesse em relação a um zagueiro, o Raul Gustavo. A única boa notícia em meio a todo esse movimento é que Bruno Mendes já voltou do Internacional, já foi registrado como atleta do Corinthians e fica à disposição para a partida dessa terça-feira contra o Boca. Bora fechar o vídeo para falar sobre Andrei Santos, volante de só 18 anos de idade, pertence ao Vasco. Contei para vocês alguns dias atrás que para mim esse é o melhor negócio do futebol brasileiro hoje. Tudo porque a multa rescisória desse atleta, que é fenômeno, é de apenas 14 milhões de reais para clubes brasileiros. Uma multa rescisória condicionada somente para times nacionais. Se os clubes do exterior quiserem contratá-lo, vão precisar desembolsar muito mais, até porque a multa rescisória para cenário internacional é bem maior. Também contei para vocês outro dia que o Barcelona chegou a sugerir 6 milhões de euros em janeiro. O Vasco nem quis abrir conversas. Bom, a grande novidade sobre o Andrei surgiu nessa segunda-feira, quando o jornalista Gilmar Ferreira, colunista do Extra, afirmou que o atleta foi oferecido para Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Não acho que há necessidade de sugestão de um atleta desse tamanho, embora ele seja representado pelo principal escritório de agenciamento do futebol brasileiro. Ele é representado hoje pelo Juliano Bertolucci.
Fui checar essa história com corintianos, rubro-negros e palmeirenses. E eu vi uma história importante sobre o Palmeiras e é sobre isso que eu quero contar nesse vídeo. O Palmeiras namora a possibilidade de contratar o Andrei desde a virada de 2021 para 2022. O João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base do Palmeiras e um dos maiores especialistas no mercado de base, monitora, acompanha e gosta do Andrei há bastante tempo. E ele havia descoberto na virada do ano que a multa rescisória para clubes brasileiros é de apenas 14 milhões de reais. Levou essa notícia para os dirigentes do time principal com a sugestão de que, caso comprasse por 14 milhões de reais, no momento seguinte o Palmeiras já teria ofertas muito maiores para vendê-lo para clubes do exterior. Só que o Palmeiras, assim como o Corinthians e o Flamengo, entendem que não vale a pena contratar um atleta nessa condição. Não há nenhuma proibição legal, mas dentro do código de ética estabelecido entre os principais clubes de futebol no Brasil, não pega bem comprar jogador pagando multa rescisória, especialmente nesses casos de atletas com o primeiro contrato profissional. O Atlético Paranaense é uma das exceções, você vai lembrar que recentemente Mário Celso Petralha depositou 24 milhões de reais nas contas do Cruzeiro para ficar com o Vitor Roque. Certamente, se o Vasco não abrir os olhos e renovar o contrato com o Andrei logo, vai correr o risco de ver o mesmo acontecer com o Andrei se mudando para Curitiba. Você vascaíno deve estar se perguntando como é que andam as negociações, né? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima do Andrei e essa pessoa assegurou que não vai haver renovação de contrato enquanto não houver uma definição sobre a 777 e o Vasco. O problema é que essa definição deve ocorrer apenas na metade do mês de julho, com as aprovações do Conselho Deliberativo e dos sócios para que a empresa norte-americana assuma de vez o comando do Cruz Maltino. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like e se inscreve no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Tarde tem mais um vídeo e a gente volta à noite também com o programa do Nicola ao vivo, quando sortearemos 4 Pix no valor de R$50 cada para todo mundo que estiver inscrito no canal de cortes. Para se inscrever, só pegar o link que está na descrição do vídeo. Abraço, boa terça, tchau!